ação de Paulo sempre foi em relação a Timóteo, que Timóteo não deixasse morrer esse fogo divino que estava dentro dele. Um dom que Deus deu, uma dádiva, um presente, uma coisa que não vem de nós, mas é um dom de Deus. E nós vemos a preocupação de Paulo com seu filho. E no capítulo 4, onde nós vamos estar prestando um pouco mais atenção agora, nós vemos Paulo dizendo para Timóteo que era muito importante que ele não deixasse de pregar a palavra. Nós vemos da seguinte maneira: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião de sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Portanto, meus irmãos, qual é a maneira de nós mantermos esse dom de Deus dentro de nós? Aceso, essa chama divina, esse dom divino que Deus nos deu, essa alma vivente, parte do domínio que Deus deu a Adão está conosco, distribuído através da humanidade. Como ter um propósito em nossa vida mediante a Deus? E essa é a maneira. Paulo nos encoraja através de Timóteo nessa carta, dizendo, sabe, Deus vai julgar os vivos e os mortos. Ele se manifestou pessoalmente a nós, mediante seu reino, portanto, nós devemos pregar a palavra. E sabe, meus irmãos, pregar a palavra, não é somente você abrir a Bíblia e ler a Bíblia para alguém. Um dos maiores mandamentos que Deus deixou para o seu povo, que está ali em Deuteronômio capítulo 6, é que eles ensinassem a lei. Não somente aprender, mas ensinar. Ensinar a lei para os seus filhos, para os filhos de seus filhos. Quer dizer, a terceira geração depois de nós. Então, nós vemos que, fazendo isso, nós criamos uma maneira de sempre haver na terra povo de Deus. E como vamos fazer isso? Pregando a palavra, ensinando a palavra. Não é só você, não é gritaria, não estou falando de gritaria, irmãos. Não estou falando de manifestação, de ruído e barulho, não. Pregar a palavra a tempo, a fora de tempo, não somente nas sextas-feiras, quando nós estamos aqui. Graças a Deus, temos essa oportunidade maravilhosa de alcançar você através do Facebook. Logo após eu vou estar postando no YouTube. Mas, sabe, nós devemos, a tempo e a fora de tempo, ensinar para os nossos filhos, para os filhos de nossos filhos. Sabe, Paulo estava na cadeia, na prisão. Ele escreve isso dizendo: não se envergonha do Evangelho. Não te envergonha de mim, que sou agora julgado. Quer dizer, Paulo foi julgado como criminoso. Paulo morreu como um criminoso por pregar o Evangelho. Meu irmão, minha irmã, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Nós devemos agora, e mais do que nunca, pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Encoraja, aconselha, com toda a paciência e sã doutrina.
A palavra de Deus é o nosso referencial. A palavra de Deus. Portanto, não é todo mundo que diz meu Deus, é seguidor de Deus. Não é toda a igreja, não é todo o aglomerado de pessoas que pregam o evangelho, que pregam a palavra. Preste bem atenção, a palavra de Deus deve ser aberta, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Eu não tenho que pregar as minhas convicções, eu tenho que encorajar as pessoas através da palavra de Deus, da sã doutrina. Sabe, meus amados irmãos, nós temos lidando hoje em dia com muitas ideias. Todo mundo que chega a um tipo de sucesso financeiro ou sucesso emocional, ele sempre escreve um livro para poder ensinar as outras pessoas a serem também um sucesso igual a ele. Aí começa 10 passos para você se libertar financeiramente e 12 passos para isso. Os únicos passos que nós devemos ter e saber são os passos de Jesus Cristo. Quando ele diz em João capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão a mim. Portanto, chegará o tempo, e esse é o problema que nós estamos lidando hoje. Vai chegar o tempo em que as pessoas não suportarão o santo ensino. As pessoas não vão aguentar sentar numa cadeira e ouvir alguém falar a verdade. Eles não vão suportar. Vai ser insuportável pregar contra o pecado. Hoje mesmo, dentro das igrejas, no momento em que você abre a Bíblia e começa a pregar contra o pecado, aí começa, esse aí é um pastor antiquado, esse aqui é um pastor das antigas, e isso, e aquilo, sabe? Nós somos um povo moderno. Aí começa os ultramodernos e também tem o pessoal ultra-ortodoxo, que não aceita a sã doutrina. Eles preferem viver debaixo de uma falsa santidade, como nós vimos no capítulo 3. Uma falsa santidade, uma falsa aparência de santidade, que não tem nada a ver, que era o caso que Paulo estava atravessando. Pessoas ultra-ortodoxas, que criaram para si regras que não estão escritas na palavra de Deus, apenas regras verbais, um sistema de leis verbal que não tem nada a ver com a palavra que Deus deu para Moisés. Apenas usos e costumes. Eu moro no continente africano há 30 anos. E eu posso dizer para vocês que eu não vim aqui ensinar o africano a ser brasileiro, ensinar a minha língua, ensinar os meus costumes. Não, eu não posso pregar os meus costumes, a minha cultura. Eu vim pregar o Evangelho de Cristo. Eu vim ensinar que o que é pecado, e seguir Jesus, todos os povos e nações e tribos podem seguir na sua língua, até mesmo tendo parte de sua cultura consigo, parte dessas culturas, parte da nossa cultura que não quebra a lei de Deus. Portanto, vai ser insuportável. Pessoas, sabe, que estão ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades, com suas próprias paixões, com suas próprias concupiscências, como está escrito em algumas versões. Triste.
Vai ter, portanto, pessoas que vão aderir ao alcoolismo, vão aderir à destruição do corpo humano, vão aderir a práticas e costumes que são contrários à palavra de Deus, tais como a feitiçaria, as bebedices, as orgias, as glutonarias. Você pode abrir ali em Gálatas capítulo 5 e ver as obras da carne. E sabe, meus irmãos, nem todo mundo é beberrão, mas tem aquela pessoa que é comilão. Então vai ter igreja para comilões, vai ter pastores para beberrões, vai ter pastores que vão aceitar o adultério, vão aceitar o desvio moral, a destruição da família. Por quê? Porque virão tempos em que ele será insuportável para eles aderirem à palavra de Deus. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos. Não adianta. Não adianta pregar o evangelho para quem não quer ouvir. Eles não vão ouvir. Eles vão virar os seus olhos, vão manear as suas cabeças, vão dar as costas, vão falar mal de nós, como falaram mal de Jesus, como falaram mal de Paulo e meteram ele para ser morto, como falaram mal de João, de Felipe, de Marcos e Mateus. Não vão dar ouvidos. Não vão dar ouvidos à sã doutrina. Mas eles vão aceitar todo tipo de movimento que vai de acordo com aquilo que eles querem, de acordo com seus desejos carnais. Portanto, meus irmãos, cuidado. Cuidado para que o fogo divino que está dentro de você não adormeça, não morra por causa de um movimento humano apenas com aparência de santidade. Nós estamos vivendo hoje, nesses últimos dias, estamos vendo, infelizmente, a deteriorização de vários grupos cristãos que estão permitindo que esse comportamento entre no meio de sua casa, no meio da sua igreja. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, voltando-se para as fábulas, voltando-se para aquilo que não faz parte. Sabe, meus irmãos, não pensam vocês que o povo israelita era um povo perfeito. Não, entre os israelitas haviam muitas fábulas, muitas delas que hoje, até mesmo hoje, fazem parte, né, dessas histórias e fábulas, histórias da carochinha. Faz parte. Cuidado. E nós vemos muitas pessoas dando lugar aos mitos. Temos visto igrejas trazerem práticas de feitiçaria para dentro do louvor a Deus, misturando, trazendo fogo estranho. Cuidado mesmo, para você não trazer fogo estranho para dentro da tua casa. Cuidado, porque nós estamos vivendo nestes tempos. E temos a cada dia mais, não só agora, despertar o fogo que está dentro de nós, esse dom divino que Deus nos deu, mas temos a responsabilidade de mantê-lo aceso, mantê-lo vivo em nossa casa, em nossa família. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério.
Você vê aqui que nós temos que manter o nosso trabalho, pregar o evangelho. Em toda conversa que você tiver, você tem que falar de Jesus. Você tem que, se você não fala, você tem que demonstrar Jesus na tua atitude, nas tuas ações. Dar testemunho de Cristo, do evangelho, não é só abrir a Bíblia e mencionar versículos. Faz parte. Abrir a Bíblia e mencionar versículos faz parte da nossa obra, mas o mais importante é que o nosso testemunho seja um testemunho de fé, seja um testemunho efetivo, para que possamos alcançar as vidas. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Paulo, portanto, já devia saber o dia e a hora da sua morte. Nós sabemos que Paulo foi decapitado porque ele era cidadão romano. Ele foi sentenciado por uma corte romana à morte por pregar o evangelho. Paulo, portanto, sabia, conhecia o momento e a hora. E ele dizia que a sua morte seria como o grande sacerdote, o sacerdote maior, o sumo sacerdote, na hora que ele tinha que fazer a sua oferta, ele trazia para dentro do lugar santíssimo, do lugar do santuário, para aquela oferta que tinha ali dentro, ele tinha que colocar a libação de vinho, como cheiro suave à presença de Deus. Preciosa para Deus são as nossas vidas. Preciosa para Deus é a morte dos seus santos. O momento se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Nós estamos estudando nas terças-feiras, na nossa transmissão em inglês, sobre os últimos momentos de Jesus na terra, onde ele faz a promessa, principal a nós, em João capítulo 14, quando ele diz: eu vou preparar-vos lugar, e voltarei outra vez, e vos levarei, para que, aonde eu esteja, estejais vós também. Não há promessa maior do que essa. Essa é a promessa de Cristo Jesus, talvez a promessa mais importante. É que ele vai vir para receber a sua igreja, para receber os seus. E Paulo, ele almejava por esse momento, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Paulo sabia que seus dias estavam contados. Ele sabia que a sua morte estava perto. E essa urgência deve ser real em nossas vidas. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Não sabemos o momento e a hora em que vamos fechar os olhos aqui e abrir na eternidade. Nós temos que trabalhar rapidamente. Temos que sempre aplicar as nossas vidas o mais rápido possível ao aprendizado da palavra. Paulo sabia que Timóteo ainda precisava ouvir
muito mais e aprender muito mais, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Portanto, nós vemos aqui que eles amaram mais a vida secular do que a obra que eles tinham para fazer para Deus. Cuidado, que você não se coloque nessa rota de colisão com o mundo secular. É possível que as nossas ações nos levem, as nossas escolhas nos levem para longe de Deus. E Paulo sabia que o tempo dele era curto, o tempo de ensinar era curto. Essas cartas que ele escreveu, que hoje estão ao nosso alcance, provavelmente não seriam 1% daquilo que Paulo podia deixar para nós. Mas graças a Deus que nós temos essa palavra. Graças a Deus pelo seu Espírito. Portanto, nós temos que insistir, a tempo e fora de tempo, em pregar o Evangelho. Não perdermos essa oportunidade. Sabe, na simplicidade de nossos momentos, na simplicidade de nosso relacionamento, nós podemos falar com clareza às pessoas que nós amamos, à nossa comunidade cristã, aos nossos filhos, à nossa esposa. Nós temos pouco tempo para viver, irmãos, e nesse pouco tempo que temos, nós temos que fazer a diferença. Temos que manter o fogo vivo em nossas vidas. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me dá grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalhava com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Você vê que Paulo não julga ninguém, ele coloca a pessoa na mão de Deus. Tenhas muita cautela com ele, pois ele se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar, pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não seja lhes imputado em juízo. Aprenda a perdoar. Jesus Cristo nos ensina, sempre nós estudamos isso no livro de Mateus, no Sermão do Monte, que nós devemos perdoar, porque com a mesma maneira que perdoamos, seremos perdoados. Com a mesma maneira que julgarmos, seremos julgados. Todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Portanto, nós vemos, irmãos, que essa não foi talvez a primeira vez que Paulo foi condenado. Sabemos que Paulo foi preso, foi apedrejado, foi deixado à morte do lado de fora da cidade. As pessoas já pensavam que ele estava morto. Ele continuou. Deus foi com ele. Preste atenção para isso. Nem sempre o caminho que nós temos que seguir vai ser um caminho cheio de flores. Pode ser um caminho árduo, um caminho de perseguições. Muitos ladrões vão se levantar para roubar aquilo que nós temos. A palavra de Deus é clara quando diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Mas nós temos que ser fiéis e continuar, a tempo e a fora de tempo. Assim o Senhor me livrará também
de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino. Preste bem atenção, meus irmãos, que as obras malignas que são feitas contra nós, elas podem até trazer um dano físico, como Paulo nos revela aqui. Mas a preocupação de Paulo era que Deus estava do seu lado e não permitiria que em nenhuma dessas circunstâncias a sua salvação estivesse em jogo. Que ele não se entregasse, talvez, à violência, que ele não se entregasse à raiva, à ira, ao rancor. Vemos sempre a preocupação de Paulo em perdoar aqueles que lhe perseguiam, não julgá-los, e confiante que Deus não permitiria que ele perdesse a sua salvação. Me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todo sempre. E amém. Saudações e bênção apostólica. Então nós vemos, amados, que a palavra de Deus, ela faz parte da nossa vida cristã, de uma forma que, da mesma forma que Jesus fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos, da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo. Nós temos que ter uma convivência com a palavra de Deus. Muitas pessoas, sabe, meus irmãos, muitas pessoas são enganadas porque não conhecem a palavra de Deus. Paulo mesmo fala, se alguém pregar outro evangelho, se um anjo vos aparecer e pregar outro evangelho, se eu mesmo pregar um outro evangelho, não aceitem que isso seja maldição. Não podemos deixar que a palavra de Deus se apague em nossas vidas, porque a palavra de Deus é vida. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é o Verbo vivo que se fez em carne. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nada do que foi feito sem o Verbo de Deus. Foi feito através dele. Meus amados, preste bem atenção. Nós temos que ter uma urgência em nossas vidas em questão ao Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo vai nos salvar, não somente a nós, mas a todos aqueles que derem ouvido à palavra do Senhor. Meus amados, que Deus os abençoe. Que essa série de mensagens sobre o fogo divino não venha, venha vos trazer uma maneira de manter-vos acesos no Espírito Santo. Não deixe que a palavra de Deus se apague dentro de você. Reveja esses ensinamentos. Eu tenho postado tanto no Facebook quanto no YouTube. Dê uma chegada lá, olhe, sabe, aprenda, guarda. Leia a Bíblia, leia esses versículos, versículo por versículo. Todo versículo é importante na Bíblia. Todo ele é. Que Deus os abençoe mais uma vez. Amém.